Então, só recordar aqui, estando mais à baliza, front-end, back-end. Este dist que está aqui já é depois de fazerem o build a primeira vez do front-end. São os ficheiros que vão para o browser. O back-end, este node modules é depois do npm install, tem as configurações. O código propriamente dito está dentro do source. Tem os ficheiros da base de dados a definir o que é um item e o que é um user. Em princípio, para já não é preciso mexer. Está diretamente ligado ao que está nos formulários no controller. Depois tem o ficheiro principal, que é o server, tem as configurações do ficheiro e depois, como é que isto funciona, tem aqui uma altura que diz que sempre que recebe um pedido para qualquer coisa a terminar em API, é tratado por este objeto, API Routes. Este objeto, API Routes, é exportado deste ficheiro, ok? Que está aqui nas routes, na diretoria routes, que há de estar para aqui, config, controllers, routes, está aqui, ok? Estão a ver? Portanto, é o ficheiro api.routes.ts dentro das rotas. Vai ser tudo o que seja para a API é tratado por aí, tudo o que não seja, ele vai ir buscar ao dist. Estão a ver aquela diretoria dist? E, portanto, quando o browser faz o primeiro get, vai receber um ficheiro index.html que tem uma data de text script. Cada uma dessas text script é para um destes ficheiros que estava aqui no front-end, na diretoria dist. Aliás, isto cria uma diretoria dist cá fora, acho eu. Exato, a diretoria dist está aqui, ele cria cá fora. Estão a ver? Portanto, ele cria aqui esta diretoria dist auction sar. E lá dentro, se repararem, tem um index.html, que é o que o browser vai receber, e se virem, o que o browser vai receber é isto. Tem só aqui um título, e depois tem aqui umas coisas de CSS, que ele gera aqui automaticamente, uma carrada de coisas, e depois tem para aqui para o fim uma data de scripts. Tem o script do Google API, portanto nada disto é gerado por vocês, isto é gerado quando fazem o build quando fazem o build da parte do front-end, e o browser vai buscar isto e começa a executar isto lá. No back-end, o ficheiro principal diz o que é que acontece quando eu recebo na API, está ali dentro do API Routes, depois que configura para aqui o servidor, e chama a função também que liga ao WebSocket, que está dentro de um ficheiro que é aqui nos serviços, que é o Socket Service. Então, na verdade, aqui o que é que vocês têm que mexer? A parte dos eventos dos sockets é dentro deste Socket Service, porque este Socket Service é que está a fazer o início da ligação do WebSocket. Quando verifica se tem autenticação, isso já está tudo feito. E depois, aqui tem um Start Auction Timer, que é para terem um timer que podem usar para alguma coisa, para enviar eventos de X em X tempo. Neste momento está de segundo a segundo. Podem enviar isto de X em X tempo, coisas para o browser. Por exemplo, o estado dos itens. Depois, quando é feita uma ligação, isto é tratado dentro desta função toda, que aqui está. Isto é tratado dentro de toda esta função que aqui está. E aqui vocês têm os métodos que podem receber. Eu deixei cá um feito, que é este username, que o browser está a enviar. Está aqui este sendBid e este sendMessage, mas na verdade o browser não está a enviar estes eventos. Portanto, isto para já não faz nada. Mas o browser agora já está a fazer uma ligação, portanto entra aqui neste connection, chama esta função, isto é uma callback, começa aqui, em que tem este objeto socket como parâmetro de entrada. Este objeto socket depois tem este método on, que é chamado cada vez que aparece um evento com este nome, neste caso o evento new username. Aqui a única coisa que está a ser feita é ele está a escrever isto na consola do servidor, quando isso acontece, quando o utilizador se liga. Quando do outro lado enviarem um sendBid, também vão receber aqui. Quando enviarem do outro lado uma mensagem, um evento com este nome, também vão receber aqui. Quando houver um disconnect, quando a ligação for abaixo, é chamado isto. E aqui o que está a ser feito é está a ser removido
destes hash maps que aqui estão, o username disto. Também deixei aqui feito uma coisa que é terem estes dois hash maps para que possam ter um hash map que tem como key o username e como valor o ID do socket e vice-versa. Isto pode dar jeito, por exemplo, no chat, porque vocês recebem uma coisa por WebSocket do browser que tem um nome de evento que é mensagem. E depois lá dentro traz um objeto em JSON que tem uns campos. Um dos campos que tem é o sender, o outro é o receiver, o outro é a mensagem, qualquer coisa assim. O que é que vocês depois vão ver? Vêm no receiver para quem é que aquilo é. É o quê? Aquilo que vai estar é um username. Como é que vocês depois sabem para que browser é que têm que enviar a mensagem? Têm que saber através do Socket ID com que aquele browser se ligou quando ligou o WebSocket dele. Porque todos os que estão online têm um WebSocket ligado. Estão a perceber? Todos os que estão online têm um WebSocket ligado com o servidor. E, portanto, como tem um WebSocket ligado, foi executada esta função connection e este objeto socket é que representa essa ligação. E é por isso que estamos aqui a guardar o campo ID desse objeto associado ao username, que é para depois, quando eu quero enviar coisas para aqui, eu ter uma maneira de enviar. Como é que eu faço isso? Vou usar este objeto IO e depois ele tem um método, que eu acho que até está aqui, exatamente, tem este método to, estão a ver aqui, to, recebe um socket ID e o que é que isto faz? Envia este evento que tem este nome e leva este JSON lá dentro para onde? Para o cliente que se ligou com este socket ID. Onde é que eu fui buscar este socket ID? Ao hashmap, onde tenho. Neste caso estou a mandar para todos, porque isto é um broadcast, mas no caso da mensagem não. Eu vou à procura do que tem aquele username, saco o socket ID e depois chamo este to para esse socket ID e emito o evento com a mensagem para aquilo ir para aquele outro cliente. Portanto, tudo o que for com o WebSocket vocês vão trabalhar aqui dentro deste fecheiro, Socket Service. O que é que vão ter? Vão ter eventualmente que fazer uma coisa parecida com esta para enviar as mensagens, quando as receberem. Neste intervalo, uma das opções que têm é aqui dentro, por exemplo, enviarem uma lista de itens dentro de um evento também para o cliente e o cliente ir mostrando o estado do item de segundo a segundo. Outra hipótese, mas aí teriam que mudar, eu aconselho só a pensar nisso mais para o fim, é mudarem isto aqui e em vez de terem um remaining time que é só um número, terem aqui uma data em que o coisa acaba e depois usarem no browser a data atual e a data que vem aqui e o próprio browser ir mostrando isso, porque tem as duas datas e sabe quanto tempo é que falta. Aí tem a desvantagem que depois tem que, então, cada vez que recebe uma bid, aí sim tem que mandar a bid para toda a gente através do WebSocket, que é para ele atualizar a bid daquele objeto. Mas o tempo podia ser feito, por exemplo, com umas datas em vez de estarem a enviar segundo a segundo. Se enviarem segundo a segundo, como eu deixei, simplifica porque não precisam de fazer isto, por exemplo, que é enviar cada vez que recebem uma bid enviar. Porquê? Porque no segundo a seguir já vão enviar aquilo com a bid atualizada. Portanto, tudo o que tem a ver com essa parte de interação vai estar no Socket Service. A parte que tem a ver com chamadas, com gets e posts para a API, está dentro, está definido neste API Routes. Depois este API Routes tem aqui os posts para os URLs e os gets para os URLs e quais é que são as funções que as tratam. Se repararem, as funções estão todas dentro. As que têm a ver com o login, a criação de um novo user e enviar uma lista de users, estão todas feitas neste fecheiro Auth Controller, que está depois aqui nos controllers. Estão a ver aqui? É este Auth Controller. Sim. Como está aqui sugerido, tem aquela função interval e podem enviar de segundo a segundo. E como o remaining time é um número, vocês vão só decrementando esse número, estão a ver? E depois só têm que detectar quando é que ele chega a zero, que acabou o leilão. Estou a dizer, outra hipótese seria, mas isso implica mudarem como é que o item também tem aquele number, passar aquilo para uma data, e depois se investigarem há uma maneira de terem no JavaScript uma comparação das datas e mostrarem no cliente, não seria depois aqui no código que eu estou a mostrar agora, seria no código do cliente. Aí o que é que acontecia? Recebiam a lista dos itens, e na lista dos itens, em vez de vir um remaining time, que é um número, vem uma data que é a data do fim do leilão. Termina naquela data, estão a perceber? E o que vocês fazem é, veem a data atual, veem a data que fim e mostram quanto tempo é que falta.
Mas aí têm que ter vocês um intervalo depois, uma função intervalo como aquela, mas do lado do cliente, que é para irem... Ou não sei se existe, por acaso eu acho que existe até uma maneira dele próprio fazer isso automaticamente sem um intervalo com 2 datas. Porque se quiserem ir mostrando, estão a perceber? Eu pus assim mais simples, que tem o timer, aquilo é só um número e ele vai decrementando e diz só quantos segundos é que faltam. Para todos os itens têm isso. E aí podem fazer uma coisa muito simples, que é que cada vez que naquela função interval, cada vez que a função é chamada, o que vocês fazem lá dentro é vão à base de dados fazer um find de todos os itens, aquilo vem num array e vocês simplesmente enviam um evento com o nome que quiserem dar ao evento e que vai um JSON com o array dos itens. Do lado do cliente, ele simplesmente pega nesse array, mete igual ao array que lá tem e como o template está feito para escrever uma linha daquela tabela por cada elemento que aquele array tem. Okay? Mas eu já vos mostro, não vos cheguei a mostrar a parte do cliente. Portanto, aqui, então, é por aqui que vocês devem começar, porque nada disto está completo. Por exemplo, esta função authenticate aqui do controller está a receber o get, mas não está a verificar nada, está logo a enviar o token. Tem que ir à base de dados verificar. O register nem sequer está a funcionar. Vocês recebem, mas só mandam um console log, têm que pegar naquilo, criar um objeto na base de dados e guardar na base de dados. O getUsers também não existe. Também está só lá a função definida. É fazer um find com todos os users que estão logged in e depois enviarem isso na resposta. Um array JSON na resposta a esse get. Ok? Para a parte dos itens e dos itens, existe outro controlador que é o item controller. Portanto, tudo isto podia não estar tão organizado, mas isto são boas políticas de programação, ok? Porque isto podia estar aqui neste próprio fecheiro logo, por exemplo, das rotas. Aqui o código todo que eu faço aqui no Authenticate. Mas isto assim permite-me que se eu agora quiser acrescentar, por exemplo, uma nova URL, neste fecheiro só tenho que acrescentar mais uma instrução destas e depois tenho que ir ao Authorization Controller ou ao Item Controller fazer isto. Mas, se eu um dia quisesse fazer outra aplicação que tivesse uma lógica semelhante, pelo menos para a parte dos utilizadores, eu podia reutilizar este fecheiro, estão a ver? Este Authorization Controller podia ser usado nesse outro projeto porque a parte de criar um utilizador era igual. Se em vez de ser um site de um leilão fosse outra coisa qualquer, não é? Portanto, se isto fosse uma coisa mais complexa até, que tivesse aquelas autenticações com a Google e não sei o que dá para implementar, depois estava aqui neste sítio e eu podia reutilizar isto de projeto para projeto, que era sempre a mesma coisa, isto era sempre igual. Então, na prática, vocês vão mexer, sobretudo, especialmente na parte inicial, até perceberem bem o projeto, no socket service e naqueles 2 fecheiros dos controllers. Não precisam de mexer em mais nada, a não ser que depois, no fim, quando já tiverem a funcionalidade básica, se quiserem brincar com isto, quiserem alterar alguma coisa, como eu estava a sugerir, das datas ou outra coisa do género, que tenham que mudar os modelos, também já vos mostrei onde é que está, porque depois o resto do código que está aqui esta configuração serve para fazer a ligação à base de dados e para definir parâmetros. Este middleware faz o quê? É só para verificar se nos pedidos já lá vem o cabeçalho authorization com o token. É o que este middleware faz. Se repararem aqui, o que ele está a fazer é... Estão a ver? Este algoritmo, estão a ver o HS256, já não é RSA. Já usa curvas elípticas. Uma das hipóteses que havia para aqui era um RSA também. Faz isto. Porque, na verdade, o que ele está a fazer no token é está a assinar com uma chave. Por acaso, está a assinar com uma chave que é feita a partir de uma string que aqui está, um token, e depois está a enviar o token para lá, estão a perceber? E depois, quando veio, volta a verificar se o token é o mesmo. Portanto, na prática, ele está a assinar com uma chave pública, com uma chave privada dele, e o outro e depois dá para cifrar com a chave pública, mas lá está. Mas ele verifica que é o token que foi ele que fez, que só ele é que pode ter feito. Porque foi feito com a chave privada dele. Pronto, estão a ver? Este Authenticate é chamado sempre, e basicamente o que ele está a ver é se lá vem o token já. Portanto, isto também é só para isso. Portanto, vocês mexem no Socket Service e mexem aqui nos controllers, nestes 2 controllers, no Authorization Controller e no Item Controller. Ok? E então cá tem o que é chamado quando carregam no Authenticate. Estão a ver? Authenticate, Received Authentication Post. Neste caso, tenho cá o User Find One, mas não está a ser verificado se a password está certa.
Eu nem sei se o código que eu vos dei tem cá isto, do user find one. Acho que já fui eu que estive aqui a pôr. Atenção que isto também não deve ser feito assim, isto deve ser feito com... assim, isto deve ser const. Depois vocês têm o user, que é o que ele dá. O nome que vocês querem dar à variável que ele dá. E depois isto é feito com uma coisa que se chama await. Porquê? Porque eu não sei se isto está certo aqui. Isto não é var, será? Não, é const, como está aqui, exato. Const, estão a ver? Depois tem aqui a variável. Este await. Isto agora não sei se é await. Isto está aqui, se vocês virem, vocês têm aqui exemplos disto. Também não sei este cor. Vocês têm aqui. Eu acho que é aqui que tem exemplos disto. Exato. Onde é que ele está? Tem aqui um exemplo. Estou aqui. Tem aqui. Isto é a conexão da base de dados. Também já lá está feita. Isto é o. Como é que se faz o mongoose? Lá. Espera lá, isto não está a abrir o fecheiro certo. Isto tem que fechar aqui. O que é que aconteceu com isto? Ok. Então, isto tem models, exato. Tem aqui exemplos. Controllers. Tem aqui, estão a ver? É assim é que é. Estão a ver aqui como é que se remove um item? Remove item. E depois estão a ver aqui o await. Podem definir uma variável. O dizer que é assíncrono é o quê? Porque eu vou à base de dados, a base de dados demora um bocadinho. Portanto, fica bloqueado até vir. Aqui não há threads. Portanto, no JavaScript, ou eu uso esta coisa do await, que é o que é, e do async, que é o que é agora recomendado, ou então usas callbacks, que é chamar esta função aqui. Estão a ver este find one and delete. Há duas versões desta função. Esta função pode receber só aqui uma query, e eu depois uso o await, para isto não ficar bloqueado até vir a resposta. Ou eu chamo a função e passo a query e depois vírgula e uma função. E essa função é chamada quando aquilo terminar. E também não bloqueia. Chama e depois só quando aquilo terminar é chamada aquela função. Neste caso, essa função é que eu quero fazer. Neste caso, eu quero que quando o resultado venha, ele faz este await e depois vai, neste caso isto é só, como é só remove, não tem resultado nenhum, ele simplesmente fica à espera que ele termine ou não, e se terminar dá certo, ou este assim, se não dá um erro. Mas eu queria um exemplo em que isto retorna qualquer coisa. Ok, estão a ver aqui, no Authenticate, por exemplo, cá está, era o que eu estava a fazer ali, estão a ver? Definem um user, que o user vai ser o resultado disto, estão a ver? O user, se fizessem isto com a callback, isto era user, find one, a query, vírgula, e depois tinha uma função que era chamada e o parâmetro de entrada dessa função é o user, que é o resultado. É o que ele retorna do find one. Para não usar a callback e usar esta maneira mais moderna, que agora é aconselhada, eu faço o quê? Então, o que ele retorna, que é o user, vai ser igual ao await disto. Portanto, aqui é mais parecido com o que nós estamos habituados em Java. Que é, eu chamo a função retorna qualquer coisa, só que no Java tinha que pôr isto dentro de uma thread, porque aquilo podia bloquear. Ok? Portanto, await, user find one, e aqui ponho o ponto e vírgula, e depois isto dá o user. E depois agora eu faço testes com o user, estão a ver? Para fazer o update é a mesma coisa. Pode-se fazer só o await user save, só para ele ficar à espera. Aqui não está igual a nada, porque isto não retorna nada. Mas isto, por acaso, não sei se o save retorna alguma coisa. Depois tem que ver aqui na documentação do Mongoose também. E do próprio Mongo. Aqui está um exemplo de gerar o token, etc. Isto até tem aqui demasiadas coisas, por acaso. Enfim, ele está para aqui a dar exemplos que quase resolvem isto. Então, lá estamos nós aqui outra vez. Não sei qual é que foi o problema dele do await aqui, porque ele aqui... porque a função authenticate... pois, mas eu não quero... mas a função authenticate não retorna nada. Portanto, eu aqui nem quero fazer nada disto. Pronto, mas não interessa. É só fazer aqui. Isto tinha que ser assim. Não, mas assim não se mete aqui. Fazer assim, mete aqui.
Olha, não sei onde é que se mete. Mas isto vocês depois já vemos aqui em pormenor como é que isto é. Aliás, como é que ele tinha aqui no exemplo? Acabamos de ver isso. Onde é que ele tinha aqui o Authentication. Isto é do front-end, porra. Isto é no front-end. Isto é do front-end. Aqui era do back-end. Porque ele realmente aqui diz que isto é assim. Eu acho que é aqui, não é? Tem que se pôr. Exato. Pronto, tem que estar aqui o async. Só porque por causa do await, esta função também tem que ser assim. Pois, mas é que eu não quero retornar uma promise aqui. Isto tem que ver aqui como é que fazem isto. Porque normalmente quando eu ponho aqui o async na função, eu quero que esta função retorne qualquer coisa que não é void, estou a perceber? Que é uma promise que poderia ser o tal user. Só que isto não é para retornar nada. Isto é para ser chamado quando veio o post e o que eu quero é receber aqui este user. Mas isto é só verem depois aqui até se vocês até puserem aqui querem ver o coisa. Mas aqui estamos a usar eu normalmente o ano passado usávamos aqui com o callback, que é fazendo assim. Vão ver? Com o callback é fazendo assim. Vocês fazem o user find one e depois isto tem o then, que é chamado se isto tiver sucesso ou não, estão a ver? E depois se não tiver dá um erro, se tiver e depois tem o error. Isto tem outra maneira também, que ainda é estas funções que são assíncronas e que retornam uma promise com uma coisa que chama o RxJS, tem normalmente este método then, que é o que é chamado quando termina e correu tudo bem, e tem um método .error, que é quando termina e houve um erro, estão a perceber? E então vocês podem fazer com pipelining, fazer aqui com o then, se não veio user nenhum, depois vão ver se a password está certa, se não tiver certo também falha, e depois, por exemplo, se está tudo correto, fazia o token, e depois, este expires não existe, no nosso caso. Atenção que isto eu estou aqui a pôr só para ver o exemplo, mas isto pode não ter nada disto, ok? O token vem ver como está feito aqui, portanto é só fazer o sign até devia ser o request.body, que é o que ele está a fazer aqui, mas podem fazer também do username, isto é um bocado indiferente. E depois tinham que enviar o JSON disto, estão a ver? E faziam o response JSON, enviam isto, e depois isto termina, e depois tem o catch para o error, estão a ver? E isto faz. Tem a hipótese do await, mas o await é chato por causa de estar dentro daqui de uma função e ele quer que isto seja assíncrono. Esta hipótese fazes o find one e depois com o .then o funcionamento é o mesmo. Este .then é chamado quando termina o find, estão a perceber? E depois é que tem aqui
então a callback que é chamada. Pronto, isto há duas ou três maneiras de fazer. Podem fazer assim. Isto podia estar logo aqui como parâmetro de entrada também. Ou seja, toda esta função, que é chamada no den, podia estar aqui logo como parâmetro de entrada e depois podiam ter o ponto catch na mesma, para o erro. Pronto. Portanto, isto é uma das primeiras coisas que têm que fazer aqui. Agora, neste momento, ele está só a enviar o token e está a andar. O register tem que criar um também, na base de dados aqui. O get users também podem fazer, mas eu acho que o cliente nem está a mostrar nada com isto. Mas seria ir buscar à base de dados e enviar para lá. Depois, no item controller, tem o create item, que vai ser muito parecido com o criar o user. Portanto, vocês recebem aqui no body do request a informação e depois usam esse request.body, ponto, e tem os vários campos para criar um objeto e guardar na base de dados. O get items, neste caso, em vez de ir à base de dados, isto está só a enviar um array daqui, feito aqui à mão, só para mostrar qualquer coisa lá na tabela. Também passam a ir à base de dados, vão buscar a base de dados e põem lá. Obviamente, primeiro tem que criar alguns itens, senão não vai aparecer nada. Depois de terem esta parte da API feita, ainda podem vir ao Socket Service. Aqui não precisam fazer grande coisa porque o Socket Service já está a ser ligado, o browser já faz a ligação e vocês já recebem este username que está aqui. Estão a ver? Isto já está a aparecer, porque ele está lá só a testar. Aqui, depois de irem mexer no cliente, é que eventualmente voltam aqui para depois começarem a tratar dos eventos que vão receber. Por quem? Porque quem vai enviar os eventos vai ser o cliente. Vocês não vão enviar... vocês o que podem fazer aqui se quiserem, se usarem esta abordagem, o que podem fazer aqui ainda antes de ir para o cliente é começar já a enviar de segundo a segundo os itens. Para já podem enviar só como eles estão a perceber? E aí, cada vez que criarem um item, vai aparecer logo no browser. Por exemplo, se abrirem dois browsers, criarem um item num deles, vai aparecer logo nos dois. Porquê? Porque já completaram aquela parte do create item, mas já vai pôr na base de dados. No socket, quando vier o intervalo, vocês vão à base de dados buscar o que lá está, ele vai aparecer, vai enviar para o outro lado, do outro lado mete na tabela e aquilo está feito. Atenção que podem não ver alguma coisa, porque agora vamos para o cliente. Porque eu não sei se no cliente ele já está a olhar para este evento ou não. Ou seja, para o evento que eu vos estou a dizer, para este evento aqui que nem está definido aqui nenhum evento. Portanto, ele não está... Ou seja, vocês começarem a enviar aqui alguma coisa, ele do outro lado não está a receber. Vocês têm que dizer que querem receber um evento com aquele nome. Portanto, isto início e back-end. Front-end. O que é que o front-end tem? Tem também umas classes principais, que são estas aqui em baixo, okay? Que é este App Component. Este App Component são só definições, portanto isto é só uma espécie de bootstrap. Isto é o título que aparece na tab só. Depois, isto é o componente principal. Isto é sempre o template e depois tem o component, que neste caso não faz nada, que é o controlador, que a única coisa que vai dizer é que tem uma aplicação lá dentro que é construída por uma série de coisas. Tem aqui este App Module, estão a ver? Portanto, este App Component diz que isto tem uma app lá dentro que tem um componente principal, um módulo principal, que é isto. E aqui estão definidas as várias vistas que existem. Estão a ver? Existe este Browse Module, App Routing Module, Browse Animation e este do Socket.io. Este Core Module tem serviços que são partilhados por todos, bases, isto tem coisas que são partilhadas por todos, que aqui nem é grande coisa. E depois tem então os que vocês vão mexer. Okay? Este Authorization Module é a página que tem a formulário para pôr o username e o login. O username e a password. Este items é para criar os itens. E o auction é a vista do leilão. Este tem o login e tem a criação do utilizador. Então, se virmos as coisas shared, o que é o shared module? Isto é só uma maneira de fazer injeção das dependências que são comuns a todos os módulos.
Portanto, se eu disser que todos os módulos têm este share module, depois tudo o que eu disser que está importado aqui está nos outros, estão a perceber? Isto é só para estar mais organizado. Em vez de eu estar a repetir o mesmo import 20 vezes em todos, os que são partilhados eu importo só aqui no shared module e depois o que eu importo nos outros é o share module. Portanto, na prática todos eles vão importar este share module, quer dizer que todos eles vão ter este endgame module, este common module, este reactive forms module, este forms module, este material module. Portanto, isto são as coisas que todos eles têm e, portanto, assim está aqui no módulo à parte que depois todos eles importam. Portanto, isto é só a organização de código. Onde é que vocês mexem mesmo? Já agora depois tem aqui o core, isto está tudo implementado. Este é um authorization guard, que basicamente o que ele vai ver é se nós já temos o token. Okay? Portanto, ele vai ver se já temos um current user. Se já tivermos um current user, faz return true. Se não, faz false. E eu só tenho um user se já tiver recebido um token. Isto isto assim está duplamente guardado, ou seja, no servidor eu já configurei que se eu fizer qualquer coisa que tenha a ver com os itens, aquilo tem que receber no pedido do post ou do get o cabeçalho authorization com o token. Já está definido que eu só me consigo ligar com o WebSocket se já tiver o token. E ainda estou a fazer aqui no browser que ele também só vai da vista, por exemplo, de criar um item para a vista dos utilizadores se já tiver aqui um username e eu só tenho aqui um username se já tiver um token. Está um bocado até redundante porque não está e não está, porque é assim, se eu estiver só do lado do servidor, o que acontece é que aqui eu ia para a vista dos itens, mas depois não via nada. Porquê? Porque como não tinha a ligação do WebSocket, nem conseguia fazer o getItems, não conseguia ver nada, mas conseguia ir para a página, aparecia uma tabela vazia. Para isso não acontecer, está aqui feito isto assim, que eu também só vou para aquela página se já tiver recebido um token. Ok? Isto está guardado numa coisa que se chama local storage. Se vocês repararem, isto está a fazer uma coisa muito simples, que é só ver se já existe isto lá, se já existe dá true, se não existe dá false. E se não existe dá false, e não só dá false como vai para o sign-in. Estão a ver aqui? Este router navigate manda isto para a vista do sign-in. Portanto, qualquer tentativa de ir para um sítio que passa por este Authorization Guard, ele vem para aqui. E ele passa nisto. Este Authorization Guard é usado. Deixem-me só ver onde é que isto está aqui. Isto é uma coisa parecida com o que acontece no lado do servidor. No lado do servidor tem aquele bloco de código que diz quando é um API/item vai chamar isto. Quando é um não sei o quê, chama isto. Quando é este é preciso ter autenticação. Quando é este não é preciso ter autenticação. Aqui está uma coisa muito parecida no principal. Deixa-me só ver se eu encontro a zona onde é que está aqui o routing disto. É este routing module, exatamente, cá está. Estão a ver aqui, este app routing module tem exatamente a mesma coisa. Estão a ver aqui, constant routes. O que é que ele está a dizer? Originalmente vai para o sign-in, que é a vista do formulário para pôr o username e a password. Ok? Depois tem o registro. Estão a ver? Sendo que ir para o sign-in é o quê? É usar o componente sign-in component. O registro é usar o componente register component. O insert item é usar o insert item. Isto é parecido com o que acontecia naquela parte das rotas no fecheiro, com a diferença que aqui onde eu estou a dizer qual é o fecheiro que vai ser executado é este. Estão a ver? Quando é o sign-in é este, o register é este, o insert item é este. E aqui também tem a possibilidade de dizer se é preciso cumprir alguma coisa ou não. O que eu estou aqui a dizer é que eu só consigo ativar esta vista, só consigo ir para este componente se o Authorization Guard retornar true. Acabámos de ver o que é que o Authorization Guard faz. Vai simplesmente ver se eu já tenho o username ou não. Se eu já tenho o username no local storage, retorna true, se não retorna false. Se eu retornar true, ele vai ativar isto e continua. Se eu retornar false, não ativa. Ok? E está lá a dizer que faz o root para o sign-in, o que quer dizer que aqui neste caso ele vem para o sign-in e vai outra vez para o sign-in component. Portanto, como isto é tudo montado, depois vocês no fim podem, ou se quiserem alterar, podem ver isto com calma, fazer aqui umas perguntas ao Copilot, se quiserem, para eu vos explicar o que é que cada uma destas coisas faz. Isto até existe uma ferramenta do Angular que vos constrói estes fecheiros. Há um CLI, vocês podem dizer, eu quero ter um componente, não sei o quê, ele vai criar um componente e até cria os routes e até cria este código e tudo. Ok, que lá está, preciso do Authorization Guard, porque vou utilizá-lo aqui,
e preciso de importar os componentes, estão a ver? E os componentes estão aqui, features, authorization, components e várias coisas. Portanto, isto é nas features, que é onde está feita as coisas propriamente ditas, onde vocês vão mexer. Sobretudo, vocês vão mexer aqui dentro deste auction, que é a vista mais importante, porque as outras, para a funcionalidade base, estão completas. Vocês podem lá ver, mas aqui no Authorization, estão a ver? Ele tem um componente que é o Register e o Sign-in, mas eles estão completos. Todos eles funcionam da mesma maneira. Cada componente tem o quê? Tem um template que é um fecheiro HTML. Este template diz-me como é que eu vou mostrar a página no browser. E depois tem um fecheiro TypeScript que está associado a este HTML. Está associado do quê? De maneiras interessantes. Por exemplo, estão a ver aqui um botão. Isto é um botão em HTML no template. Reparem o que é que está aqui. Met button, isto é só um look and feel. Mas depois está aqui a dizer, no on-click deste botão, eu vou chamar uma função logout. Esta função logout não existe aqui neste fecheiro HTML. Isto é o template. Tem que haver um componente que está associado, estão a ver, com o mesmo nome, Action Component HTML, Action Component TS. Se eu for ao TS, existe cá uma função chamada login. Tem que existir uma função chamada login, se não dá erro, estão a ver? Porque senão vai dizer que no template, no on-click, está uma função que depois não existe no controller. E, portanto, o que é que acontece então? Quando eu carregar naquele botão do HTML, vai ser chamada a função login aqui. E vocês depois programam o que querem fazer na função login. Que neste caso já está feita. Onde é que ela está? Não é o logout, era o login, acho eu. Então, ou era logout? Era logout porque o outro é submit, quando ele carrega no botão. Eu estou no auction, estamos a ver no auction e aquilo é no sign-in. Aliás, era no register, não era? Não era no register, era no sign-in. Aqui. Não, isto também tem um submit. Aquilo devia ser um logout. Porque aqui temos no HTML, cá está. Exato, aqui é um formulário. Estão a ver? Os formulários é muito interessante, porque olhem lá. Isto é uma coisa do Angular. O que eu estou a dizer é que isto é um Object Form Group que é igual, que é um formulário que está associado a este Object Login Form. E que quando eu carregar no botão Submit do formulário, o que vai ser executado é a função Submit. Se eu for aqui ao controlador, o que é que eu tenho cá? Tenho que criar o objeto da form. Cá está ela. Estão a ver? Login form, o objeto que está dito lá no HTML, que é aquele formulário. Login form, que é um form group. Estão a ver? E depois tenho a função login, também tem que cá estar. Submit, desculpem. A função submit, que era o que acontece quando eu carrego o botão submit. O que é que esta função faz? Se repararem, para já está aqui a ir buscar a latitude e a longitude do browser e depois está a chamar a função Authenticate User. Estão a ver aqui? Passa o username e passa para a função Authenticate User. E esta função Authenticate User o que é que faz? Chama a função Login do Sign-in Service. Os serviços estão aqui dentro, da diretoria Serviços. É boa política no Angular ter um serviço por cada componente. E depois posso também ter serviços que são partilhados por todos. Portanto, neste caso tenho o serviço deste componente sign-in, que é este sign-in service. É lá que eu vou pôr mesmo a interação HTTP. Estão a perceber? Porquê? Porque a interação HTTP é uma coisa standard. Lá mais uma vez eu depois posso utilizar isto para outros casos. Então ele vai chamar uma função login que existe no sign-in service. No sign-in service, a função login o que é que faz? Estão a ver aqui? Recebe um username e uma password, uma latitude e uma longitude. E depois faz o quê? Usa o HTTP, que é importado aqui do HTTP client. Ok? E vai usar a função post disso. Está à espera de receber o quê? Um token. Lembram-se? O que é que do outro lado acabámos de ver há bocado no servidor? No servidor, quando eu recebo este post, o que eu respondo é com um 200 OK e com um JSON que traz um objeto token lá dentro. Estão a ver? Portanto, o que eu estou à espera de receber aqui é um token. Este token é da classe token que está importada lá em cima. Essas classes dos modelos estão... Eu tenho aqui umas classes com o que é dizer o que é o token, o que é essas coisas, que estão aqui numa diretoria que é...
models, ok? Cá está, estão a ver, e aqui tem o token, é um dos models que aqui está. O token é um objeto só, uma coisa simples, que tem um username e tem um token. Isto não foi muito feliz da minha parte, mas eu tenho mantido. Há um objeto token que depois tem um campo que se chama token. Ok? Não devia, pode ser um bocadinho confuso, mas é só porque eu quis ter um token que tivesse cá o username. Ou seja, ter uma maneira de ter o username associado ao token e chamei a isso token, ao objeto. Mas... Ora, então, voltando aqui ao signing component, é o signing service, que é depois chamado, a função que é chamada, e o que ele vai fazer é, vai buscar o URL aqui ao sign-in URL. Este sign-in URL, está preenchido aqui, estão a ver? Estão a ver? E por isso é que isto ele vai fazer o que é que ele vai fazer? Vai fazer um post para este URL e vai enviar nos conteúdos este objeto em JSON, que está aqui até definido inline. Estão a ver? Depois, isto usa uma coisa que é o pipe, estão a ver? Que faz o catch error se der um error. Se não der um error, vai retornar um token, que é o que ele está aqui a dizer que retorna. Ok? Portanto, ele faz o return do que esta função retorna. Esta função retorna ou um token ou um error, se for apanhado aqui com o catch. E era isto que o sign-in component estava a chamar aqui no Authenticate Service. Estão a ver? Aqueles métodos, eu subscrevo-os. Estão a ver aqui? Com o ponto subscribe. Este ponto subscribe tem duas funções. Parâmetro de entrada. Tem uma função que é a função que é executada se correr tudo bem. E tem uma função que é executada se houver um erro. Estão a ver? São duas funções. Isto é uma função que tem como parâmetro de entrada duas funções. Duas callbacks. A primeira é chamada quando corre bem, a segunda é chamada se correr mal. A primeira tem como parâmetro de entrada o result que o outro retorna, que neste caso é um token. Este tem como parâmetro de entrada um error, que é um objeto que tem uma mensagem. Pronto, estes já estão feitos. Vocês podem ver aqui como é que é a mecânica. Lá está, tem sempre um HTML, tem sempre um TS. E o TS muitas vezes usa coisas de um serviço. Perceber? Seja para fazer gets ou posts HTML, seja para usar o serviço do socket, do WebSocket. Estes estão mais ou menos completos, a não ser que queiram inventar qualquer coisa depois para o fim. Queiram mudar alguma coisa, por exemplo, no item. Se mudarem o item, por exemplo, deixar de ser um número, o remaining time deixar de ser um número passar a chamar-se, por exemplo, a data em que ele termina, passar a ser uma data. Aí vocês vão ter que mudar vão ter que mudar para já o modelo aqui do item e depois têm que mudar aqui coisas porque onde criam aqui quando criam aqui o item, onde é que está aqui o componente que cria o item? Está aqui. Estão a ver este items module e depois tem os components. Portanto, quando tem aqui para inserir o componente, no formulário, aí já iam ter que mudar aqui um dos campos do formulário que deve estar com o inteiro. Que este é o current bid, buy now, remaining time. Estão a ver? Isto está definido como o tipo a ser text. Estão a ver? Depois ele transforma, é um text que ele depois transforma. Vocês tinham que mudar este tipo para ser uma date, o que até faz aqui, como isto até usa os formulários, até vai aparecer um daqueles ícones onde vocês podem carregar e aparece-vos os meses para selecionar um dia. Mas tinham que mudar este tipo, já não podia ser text. Depois iam ter que mudar no Insert Item Component, aqui, quando fazem o Submit, estão a ver? Aqui podem mandar o value na mesma, porque o value é o value da form, tem os campos todos da form e, portanto, ia ter uma data lá naquele campo. Portanto, aqui nem tinham que mudar grande coisa. Tinham que mudar depois no processamento disso do lado do servidor. Mas foi um pequeno exemplo em que podem ter que mexer aqui. Senão isto já está feito. Tanto o inserir item, como o registro de um utilizador, como o login. O que não está completo é a parte do auction. Okay? Portanto, o auction, isto é o HTML, tem cá tudo, tem a navigation bar lá de cima. Depois tem a tabela com os itens, começa aqui, estão a ver aqui, table container. E depois tem data source, items. Isto quer dizer que existe uma variável do tipo items dentro
do controller. E existe, está aqui, estão a ver? Um array de itens. Qual é a beleza disto, do Angular e das coisas Model View Controller? Assim que eu puser alguma coisa nesta variável items, vai aparecer na tabela, porque eu, no controlador, estou a dizer que o data source desta tabela é o array items. Estão a ver aqui? E depois estou a dizer o quê? Que, estão a ver aqui? Let item description, o que ele vai fazer é, para todos os itens deste array items, ele vai escrever nesta linha o campo description. E nesta linha o current bid, e nesta linha o by now, e nesta linha o remaining time. Okay? Sendo que aqui até está uma progress bar, depois vocês podem usar ou não, para pôr este campo com uma cor diferente quando começar a chegar ao fim. Okay? Por isso é que este tem mais estas duas linhas que os outros não têm. Ok? O que é que eu estou a querer dizer com isto? Estas variáveis estão double linked com as variáveis do TS. Estão a perceber? Quando elas mudam aqui, mudam no TS. Quando elas mudam no TS, mudam aqui. Elas também mudam aqui. Por exemplo, nos formulários. Quando eu preencho uma coisa no formulário, a variável está a ser preenchida no controlador. Estão a perceber? E vice-versa. Neste caso com os itens é ao contrário. Eu no controlador estou a receber ou através da HTTP um array de itens, ou através do WebSocket, todos os segundos. Pego nesse array de itens, igual àquela variável items, ou igualar àquela variável items. Ele vai preencher a tabela com o valor que aquilo lá tem agora. Portanto, elas estão double linked, estão a perceber? Quando eu mexo numa de um lado, estou a mexer no valor do outro. E é assim que isto funciona. Então, aqui no Auction Component, o que é que ele está a fazer para já? Tem aqui uma data de coisas já declaradas, não é? Depois vocês podem usar ou não. Okay. Tem aqui uns booleanos que servem só para mostrar coisas que aparecem ou não consoante isto está true. Porque no template vocês podem, por exemplo, ter lá, aliás, têm aqui no Auction Component, vocês depois têm aqui a tabela onde tem os itens e depois quando carregam no item, se repararem, eles têm todos um clique. Onde é que está a tabela? Está aqui a tabela, pronto. E agora o que acontece é que, se vocês virem, eu acho que eles estão todos clickable. Description. Onde é que isto está definido já? Exatamente, estão a ver aqui? O que está aqui a dizer é que todas as linhas desta tabela, se alguém clicar nelas, em qualquer sítio da linha da tabela, o que ele vai chamar é esta função onRowClicked. Okay? E mais, vai passar como parâmetro de entrada para esta função o row. O que é o row? Está aqui a dizer let row columns displayed columns. Isto é o valor que aquela linha tem, que são os campos todos do item. O description, todos os que estão a aparecer ali. Portanto, isto vai ter um objeto que tem campos iguais às colunas da tabela. E este onRowClicked, como é óbvio, existe aqui. O que é que eu faço aqui isto veio para o item controller, que isto está num modo de abertura em que está sempre a abrir isto na mesma tab. Portanto, o onRowClicked é uma função que existe aqui. Está para aqui alguns, cá está ela, onRowClicked, estão a ver? O que é que ele recebe como parâmetro de entrada? Um item, porque a row da tabela é um item. E depois faz um console log para aparecer lá no browser para vocês verem em debug o item que foi carregado. Ele mostra a informação do item. Coloca isto numa variável, que é o selected item, que também é do tipo item. E depois mete este show be the true. Este show be the true vai fazer com que aqui no HTML apareça o formulário para meter as bits. Que ela está aqui. Estão a ver aqui? Este painel, isto só aparece se existir um selected item. Estão a ver? Tudo o que está aqui com ngIf só aparece se isto for true. É por isso que só aparece as coisas para pôr quando carregam na linha da tabela. Porque ele mete esta variável a true e depois no template HTML está a dizer que aquilo só aparece se aquela variável tiver a true.
Pronto. Tudo isto, em princípio, não precisam de mexer, é para perceber. Agora, como é que funciona aqui? Portanto, isto é uma espécie de um controlador, é uma classe, estão a ver? Export class, está a ser exportada porque depois está nas outras que eu vos mostrei, que são as principais, que têm o routing, estão a ver? Que quando sabem que quando entram vão para o routing, vão para o componente X. É por isso que isto está aqui como export também, que é para depois quando está feito o import no outro módulo e quando aquilo vai lá no código ver para que sítio é que tem que ir, sabe que tem que ir executar este código. Ok? Implementa o OnInit. O OnInit é uma espécie de de método que é executado ao início, estão a ver? Quando aquilo é rendered a primeira vez. Porque eles têm o construtor, que constrói, e depois tem o OnInit, que é o que é executado quando aquilo é rendered a primeira vez, quando ele vai gerar o HTML a primeira vez. Inicialmente. Então aqui, no construtor, estamos só a criar, a inicializar as variáveis. Estão a ver? Sendo que até está a ser posta aqui uma latitude e uma longitude, que é para o caso de vocês não estarem a enviar. Isto é o sítio onde o mapa vai aparecer centrado, é onde ele está a aparecer centrado. Se não aparecia no meio do mar, aparecia tudo azul, porque se puserem 00, as coordenadas 00 são no meio do Oceano Atlântico. É no Equador, no meridiano de Greenwich, é por baixo do Corno da África. É ali na zona de São Tomé e Príncipe, da Guiné e não sei o quê. É ali por baixo daquela reentrância do continente africano. É ali é que é o 00. Estas options do mapa também, vai para fazer o mapa aparecer centrado, na latitude e na longitude naquelas e no zoom 10. E depois é executado o ng-oninit. Portanto, ele vai pôr uma mensagem que já nem sei onde é que isto aparece, lá no HTML, estão a ver, que é a hello com o username, welcome to the Sora Auction Site, aparece lá alguns no HTML. Ele vai buscar isso nesta string. Se vocês forem mais uma vez aqui ao template do HTML, veem que está lá esta string message alguns, posta no HTML para aparecer, e aparece com o valor que ela tiver, e aqui eu meto este valor. Depois constrói o formulário da BID, okay? Em que neste caso tem aqui uns validators para dizer que é o número, tem que lá estar. Estas bitforms, isto é uma coisa que existe aqui. Portanto, vem deste Object Form Builder e depois permite-me dizer aqui para os campos, para alguns dos campos, se eles têm regras ou não. Neste caso, só existe um campo que é a BID e esse campo começa com o valor a 0, que é este primeiro parâmetro, e depois tem um validator que é o padrão tem que ser um número de 0 a 9. Portanto, isto vai, sempre vocês ponham lá qualquer coisa, que não é um número, que não é constituído só de números de 0 a 9, só de algarismos, ele vai dizer que não é um valor válido. E nem sequer vai fazer nada. Ou seja, se vocês tentarem fazer o submit, nem vai dar, porque o botão do submit está lá no template que só deixa fazer o submit se os campos estiverem todos válidos. E os campos só estão todos válidos se cumprirem estes validators que foram criados aqui para cada um deles. O que é que fazemos mais no OnInit? Vamos fazer um getItems com o Auction Service. O que é que o Auction Service faz? Da mesma maneira que eu mostrei há bocado, para o Sign-in Service, o que o getItems vai fazer é, para já, vai preencher os HTTP headers com o bearer e com o token. Estão a ver aqui? O cabeçalho authorization. Isto é importante, porque senão eu ia fazer um post sem este cabeçalho. Se eu fizer um post sem este cabeçalho, o servidor não me responde ao getItems, porque está lá dito que tem que ter o cabeçalho authorization com o bearer. Com o bearer e depois com o valor do token que ele verifica lá criptograficamente que foi ele que fez. Que é um token que foi ele que enviou antes. Ok? Isto é para fazer isto. Estão a ver? O que eu estou a fazer é estou a criar um cabeçalho. Este objeto serve para criar um cabeçalho authorization. Depois estou a dizer que os meus headers têm os headers normais mais o header que eu criei agora aqui. Ok? E depois faço então o get, sendo que, neste caso, como quero pôr uns cabeçalhos especiais, ponho aqui o options que eu acabei de criar com o cabeçalho, porque senão era como estava no outro, que não tinha nada disto, não tinha options, porque não era para pôr nenhum cabeçalho, eu não queria pôr nenhum cabeçalho especial. Pois isto é exatamente igual, pipe, catch, portanto, ou ele retorna uma coisa que é um any, um array any, não sei o que é ainda. Por acaso isto aqui podia dizer que era um array de items, porque ele, na verdade vai ser um array de items. Depois tem um patch e um catch error. Voltando aqui onde isto é chamado. Então, eu chamo o getUsers. Estas coisas com o HTTP é sempre feito com este subscribe.
e tem sempre estes dois métodos. O método que é chamado quando corre tudo bem e o método que é chamado quando o server retorna um erro, um código de erro, um 400. Sendo que aqui o next é depois o que é chamado quando corre bem, chama esta função que tem como parâmetro de entrada o result. O que é o result? É o que está declarado lá do outro lado, que é um any asterisco. Ok? Isto está exatamente igual para o get users e para o get items. Estão a ver? Porque é exatamente a mesma coisa. A diferença é que este retorna um... Eu estou a dizer que o resultado é um item array e aqui que é um user array. Mas lá no service eu podia tirar de lá o any e ter posto logo a dizer que ele retornava um user array. Assim, aquilo era para ser genérico, para eu poder retornar um array de qualquer coisa e depois aqui fazia-se o cast, consoante que eu soubesse aqui que era. E agora reparem, eu recebo o result, digo que o result é um array de items porque está lá definido como um any, não está a dizer qual é o tipo do objeto, e depois guardo isto onde? No receive data. Este receive data, o que é que eu faço com ele? Meto no items. O que é que isto vai fazer? Lembram-se, está lá no HTML, para cada item, tal, vai preencher uma linha para cada item. Isto é automático. Estão a ver, a partir do momento em que vocês... É assim que ele está a escrever as coisas, em que vocês recebem aqui os itens, metem aqui nos itens, estão a receber, aquilo substitui, mete os itens como estão agora. Os servers, os users, quando fizerem, já está aqui a ser subscrito, mas não está a aparecer nada no HTML com isto. Qual é a ideia dos users aqui? É depois fazerem markers e porem no mapa, por exemplo. Mas também podiam fazer os markers com os itens, mas os itens não têm coordenadas. Depois aqui jogam com isto como quiserem. Ok? Mas a ideia aqui era isto, que era para depois poderem... Embora depois, na verdade, o chat, como está feito, é vocês conversam com o dono daquele item, onde carregaram, mas depois podem fazer uma coisa que é relativamente simples, que é, por exemplo, poderem conversar com o user onde carregam no marker. Porque podem pôr os markers clickable também, põem-nos a chamar uma função clickable, depois vão à lista dos users, que têm aqui. Aliás, já só aparecem lá os que estão nos users, porque vocês já fazem os markers a partir dos users. Portanto, neste momento, ele a única coisa que está a fazer é um console log no browser com os users que recebeu. Ou seja, vocês podem fazer como eu vos sugeri, podem também já completar essa parte, depois metem no browser, abrem o developer tools e a consola e o que vão ver a aparecer é só que aparece, está lá o console log e vão ver que estão lá a receber os users bem. E, portanto, que essa parte está bem. Portanto, isto é interação HTTP, estão a ver? É feita através deste Auction Service. Interação HTTP. Fazer um get ou fazer um post e receber a resposta. Através do WebSocket. Como é que eu faço? Esta ligação não é feita aqui. A ligação do WebSocket é feita no sign-in. Ou seja, aqui no sign-in, depois de eu receber a resposta, eu faço o submit. Okay? Quando eu recebo, depois deste Authenticate, neste Authenticate User, quando eu recebo aqui a resposta, estão a ver aqui? Quando eu recebo a resposta, eu vou fazer o set token do sign-in service, porque eu preciso do token para me ligar pelo WebSocket, e a seguir vou chamar o connect do socket service. E ele vai fazer a ligação, fica logo ligado ao WebSocket. Depois, envio logo um evento, isto era só para testarem, só para vocês verem que o evento está a chegar lá. Estou a fazer um console log também para vocês verem no browser, está lá isto a acontecer. E depois, navigate para a vista do auction. Portanto, quando eu chego à vista do auction e corro aquele MD on init, eu já tenho o WebSocket ligado. Porque o WebSocket foi ligado aqui com este connect. O Socket Service, como é que ele faz o connect? Vão ver aqui? Para já vai ver se o socket está connected. Se já estiver connected, ele vai primeiro desligá-lo. Para não ligar outra vez, ok? Embora, na verdade, a não ser que depois façam aqui alguma asneira, mas sem mexer nesta parte também não estou a ver como, ele à partida não vai estar ligado. Depois, vamos ter que pôr lá o token, vão ver, aqui o token, que ele vai buscar ao sign-in service, porque ele tem que pôr isto nestas options. Depois, vamos preencher aqui mais umas options, que isto tem a ver com o reconnection delay, quantas vezes é que ele tenta ligar o WebSocket se ele cair, e qual é que é o timeout para ele considerar, deixar de receber os hellos do outro lado para considerar que a ligação morreu. E depois faz o connect. Isto é só usar um objeto que aqui está, que é de um pacote que a gente usa aqui, que é o socket.io. Portanto, isto é só fazer o connect, mostra aqui uma mensagem também, e depois, se houver um erro, é corrido este socket on, connect error, e ele manda o erro.
Portanto, e o connect só faz isto. Depois temos um método para enviar coisas, enviar evento. Portanto, vai ser só preciso fazer socketService.sendEvent, pôr um nome, que é uma string, e pôr o dado, que está definido como any, para ser genérico, pode ser qualquer objeto em JSON. Como é que isto é feito? Através do método emit. E o método emit recebe precisamente uma string e um any. Receber um evento é este getEvent. Receber um evento é bloqueante, não é? Eu não sei quando é que vou receber o evento. Então tem que ser feito com o observable. Okay? O evento que eu recebo tem um nome, que é uma string, e depois tem um objeto, que é o que é observado. Okay? Este objeto que é observado é que vai depois, quando recebe aqui este event name com um determinado objeto, o que ele faz é o next do data. Ok? Vamos ver como é que isto é usado. Estão a ver aqui? Portanto, isto é um objeto que tem um método next para onde eu passo o que eu recebi, os dados que eu recebi. Como é que isto é usado aqui? Então, socket service get event, cá está o método, retorna um observable. Lembram-se? Um objeto do tipo observable. Então, eu tenho que declarar aqui uma variável que vai ser igualada a isto. Como isto é um observable, eu tenho que usar o método subscribe. Portanto, eu estou subscrito àquele observável. Cada vez que aquele observável mudar, este subscribe é chamado. Ok? E o que é que aquele observável fazia? Fazia o next.data e enviava-me o data. Portanto, eu sei que quando isto for executado, vai ser executada esta função. E esta função recebe como parâmetro de entrada este data, que foi o que eu recebi. Qualquer outro método que vocês queiram fazer agora, a receita é esta. É sempre igual. É declararem uma variável, que depois, na verdade, nem fazem nada com a variável, igual a this socket service get event, pôr aqui o nome do evento que for. Se vocês criarem um novo, depois lá no servidor, também se chama socket service no servidor. Quando enviam, metem lá o nome que quiserem e aqui, lá está. Estás a ver? Este update items não está a ser enviado ainda. Podem enviar este update items no set interval. Naquele set interval de segundo a segundo, podem enviar isto. Se enviarem, vocês vão ver o que é aqui. Isto a ser atualizado na tabela. Porque reparem o que é que ele faz. Quando ele recebe este evento, o que é que ele faz? Ele pega no data que recebe, está à espera de receber um array de itens. Portanto, é importante que quando vocês enviam este evento no servidor estejam a enviar um array de itens, senão vai dar asneira se estiverem a enviar outra coisa qualquer, porque ele aqui vai tentar interpretar aquilo como um array de itens. E o que é que ele está a fazer? Estão a ver? Mais uma vez está a colocar aqui nos itens o que eu acabei de receber. É a mesma coisa. Estão a ver? Isto que eu estou a fazer aqui é exatamente a mesma coisa que eu estou a fazer aqui, com a diferença que aqui recebi isto na resposta de um get e ali recebi aquilo no evento WebSocket. Duas maneiras diferentes, mas é a mesma coisa. Este ficou cá, qualquer outro que vocês tenham que fazer, põem aqui. Logout, chama o sign-in service logout e também chama o socket service disconnect, que é para fazer disconnect do WebSocket. Ok? Isto é um clean logout. Se vocês fecharem o browser à bruta, ao fim do timeout, aquilo também vai dar um disconnect, que também vai chamar o evento disconnect do lado do servidor. Que é a mesma coisa que este também está a fazer. E o que é que manda? Manda o navigate, manda isto para o sign-in outra vez, vai voltar a aparecer a página com... Vou pôr o username e a password. Depois, o on-roll click, já falámos, é quando eu carrego numa linha, vai fazer aparecer, pondo esta coisa a true, o formulário para fazer bits. Depois, se o owner do item não for o username que está no local compare, isto vai ao local storage ver o username que eu recebi depois de fazer o sign-in, no token. E se não for o meu, aliás, isto tal, exatamente, se não for, exato, se o owner não for eu, ele vai mostrar, eu não sei se isto está certo, depois vejam, mas acho que está. A ideia aqui é, se o item for meu, eu quero mostrar o quê? Um botão que me permite remover o item, porque o item é meu. Se não for meu, em vez de mostrar o botão de remover, quero mostrar o chat. Que é, posso fazer perguntas à pessoa dona do item se ela estiver online.
Pronto. Portanto, é o que isto faz, estão a ver? Joga com o show remove e o show message e põe a true or false consoante eu sou o owner ou não, para fazer esta funcionalidade. Agora, está aqui uma função que é o onMessageSender, que não está a ser usada ainda para nada, que é quando ele carrega, não sei se acho que é quando ele carrega no chat. Ok? Quando ele carrega no chat tem que ver o que é que lá está. Isto é quando carregam no submit da bid. Eu tenho aqui o submitted bid. Portanto, o que é que vocês vão fazer aqui? Vão ter que escolher uma maneira de enviar a bid para o browser. A melhor maneira é escolher, para não terem que estar a criar nada de novo no servidor, é usarem o WebSocket. Porque se quiserem usar HTTP, vão ter que estar a criar uma chamada post aqui nova no auction service, que recebe um item. Não é que seja difícil, é só copiar o que já lá está e fazer igual, mas agora a receber um item. E chamar aqui o auction service e depois implicava do outro lado também passar a ter mais essa nova URL e isso tudo. Como o web browser já está feito, é mais fácil usar o web browser. Então aqui vão fazer um send event com um evento que dão-lhe o nome que vocês quiserem e enviam a informação que querem enviar que seja necessária para depois processar a bid do lado do servidor. Message a mesma coisa, neste momento também está só a mandar uma coisa para a consola. Cancelar a bid, a única coisa que ele está a fazer agora é fazer o reset à formulária, ao form, vai apagar. Buy now, também podem fazer isto de várias maneiras. O que está aqui a ser feito é que, quando eu carrego no Buy now, o que ele faz é mete o valor do Buy now no formulário da bid. E depois eu carrego na bid para enviar a bid normal. Vocês podem mudar isto, podem fazer um outro evento, estão a ver? E quando carregam no botão, em vez de fazerem isto que está aqui, em vez de fazerem estas linhas, estão a ver estas linhas? Em vez de fazerem estas linhas, não. Arranjam um evento, porque um evento é fácil. O evento vocês só têm que mandar aqui o evento e depois têm que ir ao socket server do servidor e criar lá mais uma função, mais umas linhas de código para receber esse evento igual aos outros que lá estão. É mais fácil do que fazer por HTTP. Por HTTP implica mexer aqui no socket service, implica mexer em dois sítios. Ali, o evento novo não, é só fazer o send event aqui com um nome novo e lá no outro lado criar mais uma linha com um evento novo. Também podem criar um evento novo e ter um evento específico para o Buy Now, estão a perceber? Porque aqui na verdade não temos. Se fizerem assim é uma batotazinha, que é quando ele carrega no Buy Now, aquilo mete simplesmente Aqui também podem fazer, em vez de pôr esta mensagem e obrigar o utilizador a carregar no send bid, podem enviar logo o evento da bid aqui. E assim não obriga, estão a ver? E até podem meter o botão do submit bid a false. Ou fazer o reset do formulário, outra vez. Porque o reset do formulário mete aquilo a vazio. E quando está vazio também não dá para fazer submit nada. O que é que tem aqui a mais? Este get item progress é para a história das corzinhas. Mas isto é mariquice, depois vejam se conseguem fazer no fim alguma coisa com isto. Okay, está para aqui uma conta para calcular uma percentagem e depois ainda faltava aqui que isto nem está a fazer bem, ainda tinham que depois mexer naquela propriedade que aquela linha tem para mostrar uma cor diferente conforme a percentagem de tempo que falta. Só que aqui tem um problema porque isto que a percentagem de tempo nem sei como é que vão fazer isto. Porque o que vocês têm é o remaining time, mas não têm quanto tempo é que aquilo demorou inicialmente. O que vocês podem fazer é isto por patamares. Por exemplo, quando faltam um minuto metem uma cor, quando faltam 2 ainda é mais fácil do que estar aqui a fazer estes cálculos. É quase só uma espécie de um case, não é? E vão mudando aquilo só quando chega a determinados patamares. Pronto, estes dois eram para isto, não liguem muito a este. Get Time Progress e Get Progress Color, isto nem existia na versão do ano passado. Foi só uma coisinha mais que ficou aqui para poderem, meio como exemplo, como brincar. Mas estão a ver? A funcionalidade é muito pouco, é aquilo que eu mostrei do outro lado, ir às bases de dados, criar, verificar as passwords, etc. No Get Interval enviarem as coisas. Aqui é basicamente, aqui quase para já ao início é só enviar as bits e depois também receberem eventos a dizer que foram vendidos. Também não está aqui nada disso. Mas isso é acrescentar aqui, estão a ver? Todos os eventos que vocês queiram receber para além deste é fazerem coisas parecidas a estas aqui. E depois, obviamente, lá dentro, uma lógica que eventualmente é mais complicado, porque este é só pôr os itens nos itens, mas, por exemplo, quando recebem uma coisa a dizer que um item foi vendido, se calhar têm que ver se foi vendido a vocês ou se foi vendido a outro.
construir uma mensagem de acordo com isso, e depois têm aqui um painel de mensagens onde podem pôr as mensagens. Que basicamente é só pôr num array que está aqui também. Acho que basicamente há aqui um que é para as mensagens do chat e há outro que é este aqui, o Sold History. Estão a ver? É um array de strings. Basicamente eu acho que ele mostra todas as strings que tiverem neste array, ele mostra naquele segundo painel. Naquele segundo painel que está lá no interface. Ok? Mas lá está, o mínimo dos mínimos do trabalho. Vocês já fossem só mexer neste, no socket service do servidor, no authorization controller do servidor e no item controller do servidor. Nestes 3 fecheiros. Porque tudo o resto já está montado. Tudo o resto é modular, reutilizável, etc, etc. Não está com a complicação toda que devia. O objetivo é vocês depois, se quiserem fazer uma coisa, vocês conseguirem minimamente perceber este, para fazerem uma estrutura semelhante. Mas isto depois na vida real é muito assim. Imagina, depois eu quero fazer outro site, toda a parte, por exemplo, de criar um utilizador e de fazer o sign-in é igual. Pode ser perfeitamente igual. Quando muito posso ter que mudar o modelo do utilizador, porque o utilizador para aquela aplicação precisa ter outras coisas, outras informações. Mas lá está, vou só mudar o fecheiro onde está definido o user, vou só mudar no servidor o fecheiro onde está mexido o user. Toda a outra parte de ver o token, de fazer tudo, pode ficar tudo igual, pode ser reutilizado de projetos para projetos. E pronto. Agora também já têm aqui, já viram também como é que é do cliente e onde é que têm que mexer. Portanto, temos até ao fim do semestre, isto tem uma learning curve, o que depois é pedido é muito pouco. A experiência que eu tenho tido é que quase toda a gente faz coisas a mais depois. Porque depois começa a brincar, depois vai meter no mapa, depois acha giro, depois já percebe como é que mexe, mesmo que não perceba tudo. Já percebe como é que as coisas se interagem, depois vai fazer uma brincadeira qualquer. Há maltas que já houve pessoal que pôs notificações a aparecerem, em vez de aparecer lá a mensagem, a aparecer notificações. Mesmo na parte da gestão dos users, dos itens, já temos o remove, mas podem, por exemplo, neste momento está um bocado pateta, os itens são, a única coisa que é única nos itens é a descrição, e isso não é muito execuível. Portanto, poderiam usar aí um ID, até podem usar um ID que o Mongo já tem, porque o Mongo já obriga cada objeto a ter um ID. E, portanto, vocês podem usar esse ID que o Mongo já obriga e usar isso como coisa para distinguir os objetos, e assim podem ter objetos com a mesma descrição e com tudo igual. Porque eu posso querer vender 20 vezes um iPhone exatamente com a mesma descrição. Portanto, essas pequeninas coisinhas, tipicamente depois a maior parte de vocês fazem sempre qualquer coisa disso para o fim, porque depois de conseguirem fazer esta parte básica, começam pelo menos a perceber como é que cada coisa faz. Agora, hoje em dia, com esta macacada do Copilot, então, é super simples, tenham só cuidado com o que é que pedem, se ele de repente não vos complica imenso uma arquitetura qualquer que depois vocês deixam de perceber e depois tem lá um erro ou outro, que embora também se vão conseguindo safar com ele, que ele vai conseguindo ajudar a corrigir, mas depois às tantas já não sabem muito bem como é que mas há coisas que podem pedir, ou se tiverem o cuidado de fazer um fork, ou depois não fazerem o commit, e depois voltam atrás, ou seja como for. Ou eu próprio, vocês podem dizer que não, depois podem fazer que não querem fazer o keep, mas às vezes sem experimentar, depois também não fazem. Podem começar logo a perceber que aquilo está a pôr montes de código e que já não estão a perceber o que é que ele está a fazer e fazer o undo e pedir uma coisa mais simples, ou pedirem passinhos mais simples para controlarem melhor isso. Mas, por exemplo, estou a lembrar, por exemplo, isso das notificações é uma coisa que hoje em dia aqui com o agent, se vocês perguntarem e pedirem para ele fazer, ou se quiserem, ou então perguntem, que é mais fácil que ele vai dando as soluções e não altera logo. E vocês têm que ir lá e pôr. Mas ele vai até, mesmo ao nível do template, ele vai conseguir acrescentar-vos isso, porque ele sabe fazer isso. E vai meter o look and feel e vai meter. E depois vocês só têm que fazer a parte da gestão do controller. Podem pedir coisas como do tipo, olha, muda-me só o template, sem mudar nada no controlador, para eu poder ter uma coisa qualquer visual que vocês querem pôr lá. E ele acrescenta aquilo e depois deixa só que se chama a função tal quando se carrega em tal, que se chama a função tal quando se carrega em tal.
E ele depois cria isso só e cria só o cabeçalho da função no controller e depois vocês no controller fazem o que quiserem. Pronto. Outra motivação que têm para isto é que isto é... Há montes de software developers a fazer isto. Portanto, isto é uma coisa que é... Se vocês forem ver... Aliás, se vocês forem ver o vídeo do... Um vídeo onde explica o modo agent do Copilot, o projeto que ele está a fazer, que ele está a demonstrar que o agent é uma coisa muito parecida com esta, só que não está a usar o Angular, está a usar outra mas até é do Node e do Express. Tem uma base de dados que não é o Mongo, é SQL. Essas são as diferenças. É um projeto destes, é um site, uma web app, em vez de usar o Mongo, está a usar uma base de dados SQL com relacional. E em vez de usar o Angular, está a usar outra plataforma que não, acho que é o React, e depois com outra... que ele até mostra, ele até pede ao agent ao início para instalar a plataforma no Node, para instalar o Node Modules daquilo, com o NPM, mas se vocês virem é com o NPM install, com essas coisas todas como nós estamos a usar aqui.